Bom dia, meus queridos. Hoje é 24 de abril, quarta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser Coragem para vencer e fé para conquistar. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Números 14, a partir do 1, que diz o seguinte, né? Ela vai contar a história dos israelitas. Os israelitas querem voltar para o Egito. Então, levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, se morrermos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltaremos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, e rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra e nola dará. Terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, por enquanto são eles nosso pão. Retirou deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Amém. Meus queridos, né, o grande segredo para nós vivermos as grandes conquistas não é nada mais do que manter as promessas de Deus vivas em nós, né? Jamais permitindo que as promessas do Senhor elas saiam do nosso campo de visão. E essa narrativa bíblica que nós acabamos de ler juntos, né, sobre Josué e Caleb, ela mostra as perspectivas deles, né, e nos revela muito sobre a personalidade deles e sobre a fé deles. Né? Os dois eles foram enviados junto a outros 10 homens para poder fazer um relatório, para poder avaliar as possibilidades de vitória do povo de Israel, né? Ao enfrentar os nativos da terra que Deus havia prometido. E aí quando eles retornam, 10, eles se apegaram aos seus olhos físicos, né? Ao que eles viram. E Josué e Caleb, eles se apegaram às verdades de Deus, né? Havia uma promessa de que aquela terra seria do povo de Israel. E os demais, eles temiam, eles tinham medo. Mas os dois, eles estavam encorajados, eles tinham coragem, eles tinham fé. E os outros 10, eles estavam cegos pelas adversidades, né? Eles enxergavam apenas as adversidades, apenas os gigantes daquela terra. E Josué e Caleb, eles enxergavam além, eles enxergavam a vitória de Deus. E, né, com isso nós conseguimos observar o poder da intimidade de um filho com Deus. Quem tem uma identidade bem resolvida, né, quem tem uma fé muito bem consolidada em Deus, tem tudo. Josué e Caleb, eles sabiam quem eles eram em Deus. E eles acreditaram que eles poderiam destruir os gigantes e vencer todo o exército inimigo, porque eles tinham Deus à sua frente, porque Deus já tinha dado para eles a promessa. Por mais que o cenário ali, nas suas vistas, não parecia favorável, mas eles sabiam que como Deus tinha uma promessa, Deus ele mudaria o cenário se fosse preciso, mas que ele cumpriria a promessa. E aí com isso eles se encorajam, porque eles têm uma fé muito bem forte, uma fé muito bem consolidada na promessa que Deus fez para eles.
E foi exatamente essa fé otimista, né, essa fé fundamentada na identidade dos dois, que os levou a alcançar a terra prometida. E algo que a gente vem sempre falando aqui no devocional, nos outros devocionais, que a nossa vista humana, ela pode ser a maior inimiga da nossa visão. Porque o que acontece? A nossa vista humana, ela é limitada, né? A nossa vista humana, ela enxerga o que está ali no cenário, o que está ali nos nossos olhos físicos, né? E fato é, tudo que a gente foca, expande. Se a gente está vendo um problema, se a gente está vendo um desafio, se a gente está vendo uma adversidade, se a gente está vendo só aquilo ali tende a expandir. E aquilo ali acaba atrapalhando a nossa visão. E o nosso cérebro, né, a nossa mente, ela não consegue distinguir o que é o real do que é o imaginário. E se a gente, na nossa vista, a gente está vendo só a adversidade, a gente vai mandando a informação ali para o nosso cérebro. De adversidade. Não vou conseguir. Como consequência, aquilo ali vai abalar a nossa fé, vai abalar a nossa visão, porque aquilo ali vai se expandir. Como consequência, abala a nossa fé e diminuir a nossa coragem. E aí, sem coragem, né, a gente acaba paralisando, a gente acaba retrocedendo, a gente acaba desistindo. Meus queridos, né, o que Deus nos manda é não viver de acordo com os nossos olhos físicos, mas viver de acordo com os nossos olhos espirituais. Deus, ele tem uma promessa para a sua vida. Deus, ele tem uma promessa para a minha vida. Deus, ele tem uma promessa para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus pais. E tudo que nós precisamos para poder viver essa promessa que Deus tem para nós é se posicionar e confiar na fidelidade dele conosco. Então, no dia de hoje, faça uma reflexão. Quais são as circunstâncias que têm paralisado você? O que está nas suas vistas que tem te paralisado? Qual que é o cenário hoje que tem te paralisado? Não olhe para hoje que está no seu cenário, não olhe o que hoje está para suas vistas, mas olhe para o Pai. Foque na promessa que o Pai te deu. Esteja focado nisso, tente enxergar isso, tente enxergar essa promessa já se cumprindo, já se concretizando, porque como eu acabei de falar, o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é o real do que é o imaginário. Então, se a gente foca nessa promessa, ela já se concretizando, nessa promessa, ela já sendo construída, dela já sendo materializada, dela já sendo vivida, como consequência, a nossa fé ela vai ser fortalecida, a nossa identidade ela vai ser fortalecida e nós teremos coragem, nós teremos motivação para poder enfrentar essas adversidades, para poder ser água, para poder contornar essas adversidades e seguir o nosso percurso, seguir o nosso caminho. Então não olhe para as adversidades, olhe para Deus Pai, olhe para as promessas que Ele fez em sua vida, confie nele, acima de qualquer coisa, né? Em nosso Pai você recebeu a sua real identidade e isso fez herdeiro das promessas que Ele tem para nossa vida, para a sua vida. E não tema, não desanime, mas acima de tudo, se posicione em fé para poder viver uma nova realidade que Deus tem para você. Deus, ele o criou imagem e semelhança dele, para que você tenha uma vida em abundância, para que você possa experimentar o extraordinário aqui nessa vida. E ele tem planos, sonhos, projetos infinitamente maiores e melhores que a sua mente humana, que é limitada, é capaz de imaginar. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos.
Obrigado pelo meu pai, pelo meu esposo, pelos nossos bichinhos. Obrigado por todos os nossos entes queridos que estiveram aqui conosco, que hoje se encontram na eternidade. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado por todas as nossas vocações. Obrigado pelo nosso propósito. Obrigado por todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por todas as experiências, Pai, que o Senhor permitiu que nós vivêssemos até aqui. Sejam experiências positivas ou negativas, todas contribuíram para a construção da nossa identidade, para o fortalecimento do nosso ser, para o amadurecimento do nosso ser. Pai, no dia de hoje, nós te pedimos, fortaleça a nossa visão nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Fortaleça a nossa fé, Pai. Nos mostre qual é a nossa real identidade aos teus olhos, Pai. Nos mostre os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Pai, nos auxilie para que nós estejamos nos caminhos de acordo com os cumprimentos das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Pai, dai-nos bom ânimo. Não permita que nós nos paralisemos, que nós desistimos, que nós nos desanimamos. Pai, dai-nos a visão de fé, dai-nos a visão do Senhor diante das adversidades, diante dos desafios, diante dos problemas. E, Pai, não permita com que nós percamos a visão da promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia muito extraordinário, muito abençoado. Que seja a quarta-feira mais extraordinária da vida de vocês, já vivida até então. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a palavra do Senhor, vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Amém?